É isso mesmo, gente boa, é o Evangelho, prazer da minha vida. E um bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste no mundo inteiro, em fusos horários diferentes, em todas as plataformas disponíveis para nós estamos nelas, Portal Caio Fábio, YouTube, Facebook e o nosso Instagramzinho aqui, e Twitter também. Você pode nos assistir aonde você queira e em qualquer lugar da Terra. Você é bem-vindo, bem-vinda, e eu espero que você também tenha coragem de convidar alguns outros amigos que você sabe que estão solitários, que estão disponíveis agora nesse momento, ou que podem nos assistir como quem ouve um podcast, enfia no bolso e sai ouvindo áudio. O resultado é idêntico, é a mesma coisa, mas convide todos os seus amigos. Você lembra que eu vinha falando, já numa sequência, quarta-feira, quinta-feira da semana passada, eu falei sobre ansiedade, e vinculado aqui aos textos de Romanos. Eu comecei em Romanos, desculpa, meu Deus, eu não sei de onde eu tirei Romanos, entenderam? Do texto aqui de Lucas 13, e fui lendo ao contrário, fazendo uma leitura hebraica, de trás para frente. E cheguei em Lucas 12, no dia de quinta-feira, na quinta-feira. Mas na sexta eu entrevistei a Marina e o meu coração me deu vontade de falar sobre João 15, lembram? Sobre o bom ódio e o mau ódio. Mas hoje eu retorno para onde eu tinha parado, aqui em Lucas, no capítulo 12. Eu quero que você preste toda a sua atençãozinha carinhosa comigo, é possível? Então, aqui em Lucas 12, olha só o que Jesus diz do verso 25 em diante, naquela sequência de porque andais ansiosos. Antes ele tinha falado do louco, que acumulava, e ele diz, você é louco, você acumula isso tudo, você não tem nem vida para gastar o que você tem, para usufruir o que você tem. Você é um louco, você é um insano. Nenhum animal na natureza trata a acumulação de posses e de bens e de propriedades como você. Você é um louco. Você não crê realmente no cuidado de Deus através dos fenômenos naturais. Não crê, não é? Por isso é que você quer acumular para 1000 vidas. Você é um louco. Vai ser uma confusão de herança. Teus filhos vão se odiar. A tua atual mulher vai ficar brigada com os teus filhos biológicos e vice-versa. Tudo que hoje você chama de meu lar, minha harmonia, minha felicidade, por causa dessa dinheirama e da cobiça humana incontrolável, pode se transformar na grande desgraça da continuidade da sua existência, que você nem vai ver porque morreu. Mas não era esse o seu sonho, não era essa a sua vontade. E, infelizmente, a gente, quando vê alguém que, mesmo morto, tudo que ele fez por ter, produzir, trabalhar, acumular, é jogado ao vento, a gente vê como a vida é bobagem, como diz o Eclesiastes, e é correr atrás do vento. Então, nessa sequência, louco, vão te tomar tudo, você não acumula para ninguém, você é idiota pensando assim. Assim, aquele que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus, não guarda riquezas para com Deus.
Aí ele diz, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos, desesperados pela vossa vida, quanto que a vez de comer, de beber, de acumular, de ter, de guardar. Não façam isso. O diagnóstico da ansiedade que se acumula em busca de convicções sobre o futuro é loucura, é neurose, cai no âmbito do transtorno mental, você entendeu? E só a fé e a confiança e o descanso podem te salvar disso, se você compreender o que eu estou dizendo agora. Então Jesus diz, a vida é mais do que comida. O corpo é mais do que vestes. Meu Deus, a gente pode se vestir muito bem, mas se dentro de você, aqui, ó, na pele, aqui dentro, você estiver todo encarquilhado, ferido, comido, tiver um câncer te comendo e você super bem vestido, de que adianta isso tudo? A vida é mais do que a grife, a vida é mais do que as vestes, é mais do que os alimentos, é mais do que o que os gourmets oferecem. Quando é que você vai entender todas essas outras coisas? Tem o seu lugar, mas eles são muito menores. Vocês valem muito mais do que tudo isso. Se, portanto, nada podeis, preste atenção, nada podeis fazer quanto às coisas pequenininhas, vocês não podem fazer isso. Em relação a um café, eu conheço gente que ama café e não pode mais tomar café, porque a vida é mais do que o alimento. Então chega uma hora que até aquilo que você aprecia, eventualmente você não vai poder comer nem provar, mesmo que você tenha em abundância. Então, abundância, para além do necessário, é sempre loucura, é sempre insanidade. Você me compreendeu? Você faz um saque do mundo, da natureza e da sociedade para acumular para você mesmo como se você fosse viver 1000 anos. Enquanto isso, milhares ficam saqueados e morrendo de fome, porque os recursos da terra não são infinitos. Quem acumula para si, esvazia na despensa de outrem. Isso não é ideologia nenhuma que me ensina, é uma questão de matemática ecológica. E só um indivíduo completamente bloqueado não aceita enxergar obviedades tão absolutamente básicas, que não demandam nem muita inteligência. Mas você, contra toda sensatez e sabedoria, vive assim. Por quê? Por causa do medo. Você é um amedrontado, você tem medo do futuro, você tem medo de passar fome, você é um exagerado, você não vê que o seu exagero esfomeia uma quantidade enorme de outros que ficam sem comer por causa da sua acumulação. Basta dizer isso no meio de milhões de coisas a serem ditas. Isso aqui não é nada, é muito pouco. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um palmo ao curso da sua vida? Você pode cair e não aguentar dar o passo seguinte. Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, eu não posso fazer nada quanto às coisas mínimas. Meu Deus, aparece um negocinho no teu corpo, você não sabe nem o que é. Começa a doer, e você vai se tratando, e os médicos vão te dando remédios, e aquilo está ali. É uma dor incessante, semanas, meses. Por quê, hein?
Porque eu não consigo lidar, nem ter arbítrio, nem ter poder sobre as coisas mínimas da minha vida, mínimas. Eu, às vezes, vejo mulheres lindas com uma verruga bem aqui, num lugar grande. E ela se maqueia para tirar, mas fica aquela bola. Aí eu pergunto à minha mulher, que entende muito mais do que eu dessas coisas cosméticas e de saúde facial, de qualquer outro tipo. Aí ela me diz, eu digo, por quê, meu amor? Que uma pessoa com todo esse recurso e com toda essa beleza não tira um negócio tão fora de lugar quanto esse aqui, mas que num rosto lindo desse aparece como se fosse o Monte Everest. Aí a minha mulher diz, é que não dá para ela tirar, a raiz é profunda. Se ela tirar esse tipo de sinal, ela vai ter que cavar para dentro, aí ao invés de ter um sinal para fora, vai ter um buraco para dentro. E até hoje a ciência plástica não conseguiu resolver esse problema. Senão, ela já teria tirado há muito tempo. Ou seja, é uma coisa mínima que a gente não consegue, às vezes, tirar e tem que carregar na face, tentando cobrir de cosmético para ninguém ver, porque a opção do carocinho para fora ainda é melhor do que a do buraco para dentro. Se for feita uma intervenção, a gente não consegue cuidar de coisas mínimas, gente, coisas pequenas. Olha só o coronavírus. Você tem que ter telescópio, tem microscópios, desculpa, de potência extraordinária para enxergar o bicho com nitidez, conforme a gente vê nas ampliações de televisão, ou nas artes de programas de TV que mostram o corona lindo com as suas coroinhas. Se fosse um objeto no espaço sideral, seria de uma beleza universal extraordinária, mas não. É invisível aos olhos e para o mundo inteiro. Para o mundo inteiro. Por quê? Porque se nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos quanto às grandes? As outras todas, vocês não conseguem dar conta de coisas pequenas. Quer ver? Pense na sua vida, na quantidade enorme de coisas pequenas que paralisaram você. E só porque são pequenas, você não as leva tão a sério. Aí você acha que os grandes impedimentos e dificuldades da vida são as coisas grandes. Querido, são também, eventualmente. Mas a gente não consegue dar conta das coisas pequenas. Pense na sua vida. Na multidão de pequeninas coisas que são pedras de tropeço, como o Drummond diria, no meu caminho há uma pedra no meu caminho. Coisas pequenas, pelas quais a gente não consegue traçar uma travessia. Aí, de novo, Jesus diz, olhem os lírios. Olha só, eles não fiam, eles não tecem, mas Salomão, que vivia comprando panos e roupas do mundo inteiro, sedas incomparáveis, tecidos melhores da terra, nunca, em todo o seu apogeu, se vestiu como qualquer lírio. Eu tenho alguns lírios lindos. Aqui em casa agora estão abrindo, nessa época do ano começam a abrir de novo, algumas orquídeas extraordinárias. Parecem borboletas, parecem genitálias angelicais, têm cores de todos os tipos, derramam melzinho, néctar, os beija-flores vêm se satisfazer naquela experiência
quase erógena deles na natureza, tudo de cores extraordinárias. E eu digo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais teve como adereço pessoal nada que se assemelhe à exuberância indizível do que a gente vê todos os dias, como um derrame do luxo divino, do exagero da beleza derramada sobre nós. E você fez que esforço para isso? Elas brotam por causa do amor de Deus. É isso que eu tenho que entender. A vida me vem brotando, e disso eu entendo só um pouquinho. Desde 18 anos, quando eu decidi que eu ia andar crendo e pela fé, que eu sou um surpreendido pela bondade de Deus todo dia. Eu não tenho dinheiro e chegam ofertas para me sustentar. Eu já fui curado de coisas tão graves. Fui curado pelo abandono. Fui curado pela entrega, botando a mão em cima e dizendo: Senhor, eu não sei o que fazer com o aparente sintoma desse mal, mas seja lá o que mal seja esse, eu assumo pela fé que tu cuidas de mim, tu cuidas das coisas pequenas e das grandes. Eu estou na tua mão e tomo posse de que fui curado. E depois os sintomas desaparecem sem eu ficar nem sabendo. Quantas vezes, não foram poucas dezenas, foram algumas centenas de coisas, quando você vai entregando. A gente parece que só ora pelas grandes. Tem um juiz que me odeia, quer me fazer mal, aí eu me entrego à oração. E não consigo me entregar nas coisas pequenas, no pão de cada dia. Eu venho sendo surpreendido por verdadeiros banquetes que Deus me provê, porque eu não ando buscando nada, absolutamente nada. Na minha mente não tem nenhum projeto paralelo de coisas grandiosas, eu não tenho nenhum sonho de glória pessoal. Quando eu vejo, o sonho vem na minha direção, me abraça, me beija e me nina. Por quê? Simplesmente porque eu entreguei a ansiedade a Deus e a transformei em gratidão. Transformei minha ansiedade numa confiança grata. Então, tudo mudou. Repita comigo: transformei minha ansiedade numa confiança grata. Então, tudo mudou. Repita de novo para praticar. Transformei minha ansiedade numa esperança, numa confiança grata. Então, tudo mudou. Jesus diz: tem que ser assim, porque vocês não podem fazer nada com relação às coisas mínimas. Por que vocês vão andar ansiosos por causa das coisas maiores? Se vocês não conseguem dar conta das pequenas, por que se desesperarem contra as grandes? É uma lógica extraordinária. Eu não consigo dar conta do que é pequenininho. Vou ficar desesperado porque o sol está esquentando? Não. Eu entrego tudo, eu confio tudo. Eu assumo a minha impotência não como entrega à impotência, eu assumo a minha impotência como entrega ao cuidado de Deus. Eu assumo a minha impotência não como entrega à impotência, mas eu assumo a minha impotência como uma entrega ao cuidado de Deus, como Jesus disse: não andem ansiosos, o vosso Pai Celeste sabe o que necessitais. Então ele diz: ora, se Deus veste assim a Eva que hoje está no campo,
a erva que se veste melhor do que Salomão em toda a sua glória. E amanhã lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós outros, homens de pequena fé. Cara, se o lírio recebe esse tratamento, ele nem sabe que existe. O lírio nem diz, eu sou um lírio de Deus. Mas você pode dizer, você sabe de si. Você é um Deus andando sobre a terra. É o que diz Jesus, sois deuses. Citando o Velho Testamento. Você carrega essa qualidade divina andando sobre a terra. Você é um Deus com D minúsculo andando. Ora, se Deus cuida de lírios, ele não vai cuidar desses pequenos deuses ambulantes pela terra, chamados de humanos, e que são filhos dele, que podem ter com ele uma relação pessoal. Homens de pequena fé, por que vocês não creem nessa bondade? Porque essa convicção, essa fé, essa confiança atrai, literalmente atrai tudo. A minha experiência faltam 3 anos agora para fazer 50 anos que eu caminho pela fé. A minha mulher sabe que eu não tenho nada em lugar nenhum e que nunca nos faltou nada, nem no dia que faltou tudo, nada faltou, nem no dia que não tinha nada, nada acabou. Eu sei que ele é bom, eu sei que ele cuida, eu sei que ele socorre. Eu já estive em todas as circunstâncias, já tive de tudo, já perdi tudo mais de uma vez, já fui procurado por causa do muito que eu tinha para compartilhar, já fui desprezado por causa do nada que eu tinha a dividir. Eu sei, eu tudo posso naquele que me fortalece, tudo. Por isso é que eu não ando ansioso. E também não ando indagando o que eu haverei de comer, o que eu haverei de beber. Por isso é que aprendi a não me entregar a essas inquietações, eu realmente vivo sem elas. Aí você diz, deve ser porque você tem tudo. Não, eu não tenho nada. Nada. Hoje, por exemplo, eu tenho dinheiro para pagar uma conta. Ontem minha mulher pagou uma e disse, olha, só vai ficar na conta dinheiro para pagar esta conta aqui, depois finito. Eu falei, tá bom, tudo legal, é normal. Let it be. Por quê? Porque eu sei that he will pour all his blessings upon me. Eu sei que eu serei visitado e sou com toda sorte de bênçãos celestiais em Cristo Jesus. Eu não estou te ensinando nenhum truque de coach. Eu estou te ensinando o evangelho perene e aquilo que você pode carregar em dias bons e em dias maus, sem trucagem nenhuma de coach. E nem preciso, o resto vira banalidade de criança, quando você aprende a viver nessa dimensão direta de conexão com Deus e não de influência sobre os homens. Preste atenção, se Deus trata assim a erva, quanto mais a você, homem de pequena fé. Por isso, não andeis ansiosos, também não fiquem indagando. Eu acho interessante Jesus concentrar também a fala dele sobre o que a ansiedade produz. A ansiedade, dentre as milhares de coisas que ela produz. E aí no meu portal, se você escrever a palavra ansiedade, você vai encontrar uma quantidade enorme de falas e de aspectos do que a ansiedade produz. Cada vez que eu falo sobre uma coisa diferente. E hoje eu quero dar especial ênfase
esse indagar. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e nem vos entregueis às inquietações. Não andeis a indagar. Não andeis a indagar. Esse indagar é um negócio que faz muito mal, porque não é supersticioso o mal que esse indagar traz. É pelo que ele revela, psicológica e espiritualmente falando. Quando você anda a indagar, é porque você não tem nenhuma fé. A fé é silenciosa. A fé não faz perguntas. Entendeu? O medo indaga. O medo é que pergunta, não cansa de perguntar. A quem encontra, pergunta. Se chegar uma pessoa nova, ele indaga: o que será de mim? O que eu comerei, o que eu beberei, já que o meu emprego me foi tirado, ou eu estou na iminência de perder. Se eu perder, não nem perdeu ainda, mas o que comerei, o que beberei? Liga para o pai, liga para a mãe, liga para os irmãos, liga para os amigos. Meu Deus, é um horror. Vai perder. E se perder, vai ficar mal. Porque esse indagar não ajuda. Esse indagar futuro, nem acabou a comida ainda, mas o indivíduo já está indagando pelo futuro do comer, pelo futuro do alimentar-se. Ele tem o pão nosso de cada dia com ele, mas ele está perguntando pelo pão do fim do ano que vem, do semestre, do segundo semestre do próximo ano. Você imagina só a fragilidade desse indivíduo, como ele é feito de nada, como ele não tem consistência nenhuma, como não tem nenhum resíduo, não tem nenhuma fibra de fé dentro dele, não tem confiança. Esse indagar. Além de que esse cara, se fosse arranjar um emprego, já não vai. Porque eu tenho pavor de dar emprego para quem, antes de perder o que tem, já me chega indagando o que será da vida dele daqui a um ano. É perigoso. Eu que já assinei carteira de milhares de pessoas, tenho um certo pânico desses indivíduos que chegam com essa ansiedade. Geralmente o patrão não contrata ansiosos, querendo saber como será daqui a um mês, daqui a 2, daqui a um ano. Você só diz: olha, vai ser bom, Deus te abençoe, e vai para casa, mas aqui não vai dar, meu amigo. Eu não posso te prometer o futuro, porque eu não tenho futuro na minha mão. O patrão gosta de se relacionar com quem lida com o dia chamado hoje. E trata o dia chamado hoje como o único dia existente, onde cabe todo o dom que eu tenha para investir com amor e com perseverança. Esse vai se dar bem, mas esse outro, que vive a indagar o que será e que se entrega a inquietações, é a outra expressão, nem vos entregueis a inquietações. Você já imaginou? Isso é psicologicamente de uma força extraordinária, de um poder devastador, desconstrutivo, arruinador, de um indivíduo que se entrega às inquietações. Entrega. Ele não tem mais resistência. Ele se deixou conquistar pelo medo angustioso, pelo pânico inquietante, porque não existe fé nele. Aonde há ansiedade, não há fé. E onde há a verdadeira fé que aprende o lugar da entrega e da confiança, aí a ansiedade não encontra ambiente para botar suas raízes nem para se expandir. Na verdadeira fé, que se manifesta como entrega e como confiança, a ansiedade não encontra chão para colocar suas raízes. Creia em mim,
Eu sei o que eu estou dizendo, eu não aprendi em livretos, embora eu tenha milhares. Não foi com eles, foi na vida, foi no Evangelho, foi com as experiências de décadas do meu pai e da minha mãe e com as minhas próprias, que já vão fazer 50 anos. Eu aprendi o que eu estou te dizendo, eu sei. No Evangelho que está escrito cotidianamente pelas fidelidades de Deus no meu ser, entendeu? Eu sei o que te digo. Não se entregue às inquietações, porque elas vão destruir toda a paz produtiva. A inquietação é burra, é repetitiva, é recorrente. Ela deixa de produzir no presente, investe toda a sua energia num futuro ausente e impossível. Pouca coisa é tão burra na prática cotidiana do que se entregar às inquietações. Elas nos paralisam, nos dominam, nos acovardam. Você sabe que você está vivendo nessa há muito tempo. Vai para o terapeuta, toma remédio, vive desesperado, tem medo de tudo. Por quê? Freud nunca vai te dar esse diagnóstico de Jesus, porque você se entregou às inquietações. E também nunca vai dizer que a saída para isso é fé, descanso e confiança. Não, a saída vai ser: tente, meu filho, ser menos neurótico. Vamos ver de onde vem essa insegurança, se é do seu pai, se é da sua mãe, se é isso. Vai pesquisar a sua genealogia toda e não lhe dá uma solução para hoje. Meu filho, a solução é fé. Que descansa e que confia. E o que essa fé que descansa e que confia produz na gente? Está dito no verso 31, Jesus fala, para eu concluir: buscai antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes. E se esse buscar, que eu vou dizer acerca do que é, está antes imposto à nossa vida, não tem lugar para a inquietação, para a ansiedade, para o medo, para o pânico, para o rodar em torno do próprio rabo no presente, com pânico do futuro, como é o que acontece nas inquietações que adoecem, botam você 10 anos em terapias que não solucionam nada, porque você não aprendeu o que está dito. Buscai, pois é por causa disso tudo que adoece, por causa disso tudo que pode desconstruir a sua vida. Não se entregue a isso tudo e confie naquele que faz coisas pequenas em seu favor e coisas grandes em seu favor. Confie o tempo todo. Confie sempre. Buscai, pois, antes de tudo, antes de oportunizar espaço para qualquer outra coisa tem que deixar de ser prioridade na sua vida. Elas têm que passar a ser meras consequências de um princípio em razão do qual você vive. Que princípio é esse? Buscai, antes de tudo, o reino de Deus, que é essa confiança absoluta em Deus. O reino de Deus é a convicção de que Ele está sobre tudo. E não é campanha política, nem slogan eleitoral, Deus acima de tudo. Não, isso é um estelionato. Eu estou falando do Deus acima de tudo mesmo. Buscai, antes de tudo, o seu reino. O seu reino significa que não existe nada fora do âmbito do seu olhar,
da sua sabedoria, do seu controle, da sua permissão fenomenológica para que as coisas aconteçam, ou da sua sutil e poderosa intervenção que faz tudo ser alterado sem que ninguém perceba. Só aquele que tem as lentes e o olhar da fé é que discerne essa ação sutil do reino de Deus posto sobre tudo. Buscai este reino, buscai ter esse estado mental, buscai o reino de Deus, é equivalente também a buscar esse estado mental de confiança, de paz, de entrega, de conforto, de descanso, de abandono da vida ao cuidado do ninho do Pai. É você se encher daquele bendito narcisismo da fé confiante, que diz que você é a menina dos olhos de Deus. Esse universo existe com trilhões de multiversos e eu, todavia, sei que eu sou a menina dos olhos de Deus. Que Deus não está impressionado com quantificações, nem com tamanhos cósmicos, nem universais. Ele se relaciona com a minha capacidade de dizer eu e de dizer tu e de dizer vem para mim. Porque eu sou a menina dos teus olhos. Essa é a loucura que a fé é capaz de produzir. A mesma fé que diz sol detente em Gibeon e tu lua no vale de Aijalon é também a mesma que diz, olhando para o cosmos de perspectivas infinitas para os nossos sentidos, ainda assim, Caio, tu és a menina dos olhos de Deus. Buscai, em primeiro lugar, essa consciência, esse descanso, essa certeza, esse reino de Deus. E todas as coisas vos serão acrescentadas. Que todas as coisas, os meus desejos caprichosos, eu queria ter uma propriedade valorosa, um carro, não sei o quê, de tão caro, eu não sei para quê, eu acho tudo isso babaquice. Alô, alô, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu estava ali na transmissão do Papo de Graça, já no final da minha mensagem, quando de repente o velho o Zoom da pandemia, deu um bloqueio que nada mais foi adiante, eu resolvi terminar aqui. Lá, eu estava dizendo que alguns amigos meus insensatos resolvem dedicar todo o significado da vida deles a essas coisas sobre as quais, acerca das quais eles não podem nada. Enquanto Jesus disse, busque em primeiro lugar o meu reino. E obviamente que tudo já está dito lá. Se você for no que já está gravado aí no seu YouTube, você vai ver o que eu já tinha falado 50 minutos antes. Eu quero agora apenas concluir. Quando Jesus de fato diz, busquem antes de tudo o seu reino. E estas coisas vos serão acrescentadas. Que estas coisas são? Não são luxos nem caprichos. E eu ia dizendo, tem amigos que se sentem remunerados e só se sentirão validados nessa vida se tiverem carrões, se tiverem casas, se tiverem grifes, se tiverem coisas para mostrar para os outros, se forem os reis da demonstração. Tem gente que se sente assim. E Jesus disse, isso tudo é a idiotice.
O que vocês têm é que buscar em primeiro lugar o reino de Deus, que impliquem uma fé que descanse e que confia. Isso é buscar o reino de Deus, é se entregar. Ao invés de se entregar às inquietações, se entregar a essa fé que descansa e que confia. E todas estas coisas vos serão acrescentadas, a saber, comida, bebida, com que vestir, cuidados, proteções, portas que se abrem, caminhos novos que surgem, todas as outras coisas necessárias à vida. O que é extraordinário é isso. O que Jesus está dizendo é: harmonize-se. Coloque tudo alinhado com o significado do que seja prioridade, sentido e importância, não de coisas. Se você for fazer um curso de coach, eles vão lhe dar uma lista de 10 coisas para você botar uma depois da outra. O Evangelho não tem essa lista, ela é óbvia. Ele diz: creia que Deus está cuidando da sua vida e harmonize tudo em torno disso. Coloque a sua fé, que se transforme em descanso, que se configure como confiança na prática, o que vai gerar uma harmonia. O teu ser vai entrar num estado de harmonia, por onde tudo flui. Por onde tudo flui. Se você entra nesse estado de harmonia, onde as coisas vão ficando nos seus lugares e nos seus significados, significados emocionais, significados sensoriais, significados de natureza de valor psicológico, significado espiritual, de inteligência espiritual, se tudo isso vai sendo colocado nesse nível, vai sendo construído assim, você entra numa situação em que você se torna um centro, um vórtice de atração de todas estas coisas, que fazem parte da agenda de perturbação dos que não têm essa esperança, a saber, o que comeremos, o que vestiremos, o que beberemos, como será a nossa vida daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Eu falei tudo isso lá 1 hora antes, é só vocês irem acompanharem. E aqui a sua conclusão. Marcelo Cunha vai fazer a devida edição. E eu estou dizendo isso: alinhe a sua vida, coloque esse sentido, essa convicção de que você vive sob o olhar, o amor, o cuidado do seu Pai, que sabe de tudo, com quem você não precisa dialogar inquieta e ansiosamente. Ele sabe, ele não precisa de nenhuma informação sua. Se você tem um coração cheio de fé e de entrega confiante, você sabe que ele sabe, por isso você descansa. E quando você descansa, você entra nesse ritmo, nesse ambiente, nessa harmonização, nessa sinfonia. E aí tudo é atraído. Todas as coisas cooperam para o bem, todas as coisas são atraídas pelo amor daquele que ama a Deus e que se coloca sob essa harmonia, que foca tudo no reino, no cuidado, no carinho, na provisão de Deus, e faz essa fé de entrega. E aí, como eu já tinha dito lá no que já está gravado, eu estou há 50 anos nessa. Isso não é, para mim, convicção adquirida de um livrinho aqui, outro ali, ou de milhares de livros. Não. Eu aprendi no Evangelho, vi sendo praticado por meu pai e minha mãe,
durante 60 anos pelo menos, e eu estou praticando há 50 anos e nunca nada me faltou. Eu sei o significado de o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu sei como é. Isso não é poesia para mim, tem sido narrativa. Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me para junto das águas de descanso. No meio de tudo, sem ter nada, você vai ter que ler o que eu já ouvi, o que eu já falei antes para entender. Sem ter nada, mas confiando que nada te faltará. E nunca nada faltou nesses 50 anos. São 50 anos, olha, para fazer uma vacina, eles estão testando alguns milhares de pessoas e vão querer pelo menos mais meses. O ideal seria 1 ano e meio de teste, mas eles vão abreviar para te dar uma vacina segura. Eu estou te dando uma vacina segura com 50 anos de teste em mim. Eu me ofereci para ser o cobaia e está funcionando todo dia em mim, todo dia há 50 anos. Ele me guia por veredas de justiça por amor do seu nome, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo, eu não temo mal nenhum. Porque Ele está ali, eu sei, comigo sempre, o reino de Deus não falha. Eu não preciso andar ansioso, Ele é o meu cuidador, o Senhor é o meu pastor e Ele me cuida. E no texto hebraico, o Senhor é o meu pastor e nada falta. Nada falta. Por isso eu atravesso até o túnel da morte, sem medo. Eu já o atravessei muitas vezes e ainda os atravessarei várias outras até a travessia final, sem medo. E os adversários, e os que te odeiam, os que não gostam de ti, eu vou ficar ansioso por causa de gente que não gosta de mim? Eles é que vivam ansiosos a meu respeito. Eles é que se inquietem a meu respeito. Eu não tenho ansiedade nem inquietação nenhuma a dar a nenhum deles. Porque bondade e misericórdia me seguem e o Senhor põe uma mesa perante mim na presença dos meus contenciosos. E Ele unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Mesmo no meio do ódio de todos, é tanta gente tentando te secar, te odiar, te abominar, te amaldiçoar, porém, o teu cálice transborda. É uma coisa maluca, não é? O cálice é cheio e ele não para de transbordar. O meu cálice não para de transbordar, porque o reino de Deus se instaurou na minha vida em primeiro lugar. Por isso, você pode andar tão tranquilo que a recomendação final de Jesus é de uma total irresponsabilidade só para caracterizar a confiança que você pode ter. Está aqui, Lucas 12, para concluir no verso 33, onde ele diz: vendei os vossos bens e dai esmolas aos pobres. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, que possam carregar o que vocês têm, levar o que vocês precisam, porque o que vocês precisam não vai acabar. É por isso que ele diz: deem e façam bolsas que não desgastem. Porque o que é de vocês não vai acabar, não, a bolsa não pode puir. Se você de fato fizer essa bolsa da confiança para carregar o que é alimento, comida, bebida, necessidade, provisão para a sua vida, isso não vai falhar. Não vai puir, não vai rasgar. Confie, leve esse tesouro inextinguível que você já tem. Na terra é segurança e nos céus é um tesouro inextinguível.
onde não chega o ladrão, ladrão nenhum te rouba, nenhuma circunstância econômico-financeira mundial, nenhum apropriador, nenhum ladrão. Meu Deus, a gente pensa que está livre de ladrão. Eu nunca fui roubado dentro da minha casa, assim, por um assalto e tal, graças a Deus. Espero morrer sem ter que enfrentar isso. Agora, ladrão de fora, ladrão crente, ladrão irmão, ladrão que se faz de amigo, ladrão de todo tipo, meu Deus, esses eu tive aos montes, aqui na terra. Agora, o meu tesouro verdadeiro não tem ladrão, nem espiritual, nem humano, que tenha poder de alcançá-lo. O meu tesouro é inalcançável. E nenhuma traça da terra ou dos céus come o que é eternamente meu e que já está garantido nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E a certeza que eu tenho disso é esta: o meu tesouro não é deste mundo. Aqui eu tenho farnéis. Aqui eu carrego mochilas de sobrevivência. Só isso. E levo apenas aquilo que eu preciso nessa jornada, porque nada disso passa comigo pela porta estreita para a eternidade. E eu faço isso por uma convicção, sabendo que onde está o meu tesouro, ali também estará o meu coração. Eu quero que o meu tesouro esteja no céu, eu ponho o meu coração nas coisas eternas. Eu quero tesouro nas coisas eternas, eu boto o meu coração no amor à eternidade. E aí, cara, eu sou invencível, inroubável, inimpobrecível, socorrido todo dia. Como disse Jesus, quem tem essa coragem de fazer essa entrega, ele disse, terá 100 vezes mais, você entendeu? 100 vezes mais. Eu não tenho nada e tenho 100 vezes mais. 100 vezes mais. Se eu disser que quero ir à Índia, eu vou ser recebido em lugares como se eu fosse um rico. E não, é o amor dos irmãos. Aonde quer que eu fui neste mundo, eu tive 100 vezes mais. Centenas de fazendas, centenas de casas, centenas de hotéis, centenas de acolhimentos. Eu sou proprietário de alguma coisa? Não. Mas elas pertencem ao meu Senhor. E eu tenho sido, desses 50 anos, um privilegiado que, não tendo nada, nunca senti falta de coisa alguma. Também nunca andei ansioso, nunca andei inquieto, nunca andei com medo, nunca andei com suspeições nenhuma acerca do dia de amanhã. Você entendeu? Eu peço, Jesus, que tu tragas, que tu atraias, que tu chames aqueles que tu queres beneficiar com a tua palavra no Evangelho. Aqueles que podem receber, aqueles alunos que já estão preparados para o Mestre, para a palavra. É o que eu te imploro, pedindo que ela exploda como fé no coração de todos. Em nome de Jesus. Amém e amém.